Muito boa noite, já cumprimentei a maioria e hoje Marcelo me deu a incumbência de falar sobre esse assunto, feminilidade bíblica. E nós estamos com esse tema aí desde o início de julho, né? Marcelo começou falando sobre a imagem e semelhança do homem e da mulher, Emagodei, que foi o nosso primeiro culto. Semana passada, o Felipe falou sobre o papel da mulher. Papel do homem, né? O macho, do alfa e do ômega. E hoje eu vou estar falando sobre o papel da mulher. E, enfim, como a gente estava conversando ali há um pouco atrás, não é fácil estar aqui. Tem gente que acha que eu não sou tímida. Mas eu sou um pouquinho, né? Não pode não parecer. Mas, brincadeira, gente, eu realmente não sou tímida. Eu não me embolo com algumas situações, não, mas realmente é uma responsabilidade muito grande a gente vir aqui e falar referente à palavra, é um temor diante de Deus e, enfim, que Deus me dê graça, né, para que nós possamos entender e compreender as verdades com a qual Deus quer e espera de nós como mulher. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos e rendemos graças, Senhor, porque nós sabemos que nós estamos aqui, foi porque o teu amor nos atraiu, o Senhor nos conquistou e declarou que nós somos justos ali na cruz, ó Pai. E o que nos resta mesmo, Senhor, é rendermos, Senhor, diante de Ti, nos render, derramar o nosso coração, tudo que nós somos, tudo que nós temos diante do Senhor. E que o Senhor venha estar mesmo, Senhor, nos direcionando, ó Pai. Eu sei, Senhor, que eu não sou nada sem Ti, mas que o Teu Espírito Santo venha estar falando através de mim e que o Teu Espírito Santo venha estar mesmo movendo, Senhor, em nossos corações, para que tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui nessa noite venha frutificar para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu já meio que antecipei aqui, já comecei embolando, mas, enfim, eu queria que nós lêssemos, só para me dar um panorama do que nós estamos falando sobre masculinidade e feminilidade bíblica, de acordo com o que Deus espera, de acordo com o propósito pelo qual nós fomos criados diante da palavra. E Gênesis 1, no versículo 26 e 27, ele fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, um homem à sua imagem e semelhança, de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a diversidade de pássaros, animais e ficamos espantados. Por quê? Pesquisadores, eles têm uma consciência que nem todos os pássaros, nem todos os peixes, nem todas as diversidades de plantas conseguiram ser catalogadas. Então, tipo assim, Deus, na sua imensa criatividade, fez com que a criação tivesse várias biodiversidades, e isso é muito lindo. Mas quando a gente olha aqui, façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, quando a gente decorre no primeiro capítulo de Gênesis, o que ele fala? Ele disse, faça e disse, haja luz e aconteceu. Haja plantas e aconteceu. Mas quando ele fala da criação do homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a Trindade aqui se envolveu na criação.
O agir de Deus, a imagem de Deus foi feita no homem e na mulher, para que nós refletíssemos a glória dele. Depois, aí eu já falei, a expressão usada para definirmos essa imagem é imagodei, que traz a ideia de refletir, espelhar e representar a imagem de Deus aqui na Terra. Então, nós entendemos que homem e mulher foram criados à sua imagem, à semelhança para sermos seus representantes. Ele criou homem e mulher para que de forma visível manifestasse o invisível. Ele dotou em nós uma capacidade de conhecimento, justiça, santidade, que dá à humanidade um valor singular de desenvolver um relacionamento com Deus e domínio sobre o mundo, a qual somos seus representantes. Então, quando nós olhamos você olha para o seu esposo e vice-versa, você olha para a sua esposa, você está vendo a imagem e semelhança de Deus com o propósito de glorificar Ele, de representar Ele. Vamos caminhar. O nosso tema hoje, nós vamos falar ela, a imagem dele. Semana passada, o Felipe falou que é o homem do alfa e do ômega. E se a gente for, para quem não escutou a pregação do Felipe, vale a pena, nós colocamos ali no grupo, está no YouTube, mas ele vai decorrer realmente sobre alguns atributos que, se nós formos pensar e parar, foram atributos de Deus, os atributos visíveis de Deus que é dado a todo homem. De ser justo, de ser bondoso, de ser... E, enfim, infelizmente, hoje nós olhamos para o homem e alguns desses atributos foram se perdendo, né? Durante... Um homem não é mais o homem, e, enfim, vai virando essa bagunça de gênero, e, enfim. Mas nós vamos caminhar e vamos ver o que aconteceu. No capítulo 2, vamos lá? Capítulo 2 de Gênesis... O primeiro capítulo, Deus ele fala e dá uma explanação, assim. Tem muita gente que não sabe que Gênesis não trata apenas para mostrar a criação. Mas Gênesis ele está ali trazendo justamente a funcionalidade das coisas, mostrar o propósito das coisas, o propósito da criação. E o ser humano, homem e mulher, é o ápice da criação de Deus, porque é o ser humano, o homem e a mulher, são os únicos que revela a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o homem Deus do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as sortes de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre do oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra
todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para que com esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa um homem, pai e mãe, que se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quem é a mulher? Olha para a sua esposa aí, quem está com a sua esposa, e fala assim: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Benevolência do Senhor. Sabia que Salmos fala que quem encontrou uma esposa achou benevolência do Senhor? Fala para sua esposa: benevolência do Senhor, presente do Senhor. Existe uma resposta absoluta, e isso não depende da nossa filosofia, da nossa história, nem da sua, nem da nossa vivência. Temos o que voltar ao início. É algo que vem de Deus. Para responder essa pergunta de quem nós somos, precisamos olhar para o Criador. Nós conversamos um pouquinho na sexta-feira, e eu falei com as meninas que eu estava dando um pouquinho de spoiler, né, referente ao que nós conversaríamos hoje. E todas as vezes que você vai pegar uma obra de arte, nós temos um perito, e ele, para saber a veracidade de uma obra que é, né, caríssima, raríssima, para ele saber a veracidade, ele vai no autor. Então, todas as vezes, por exemplo, uma assinatura, como que eles sabem que uma assinatura é falsa? Ele vai na assinatura do autor. E, infelizmente, hoje, nós temos aí essa linha, né, de coach, essa linha de sei lá de o que está influenciando a humanidade, que hoje em dia todo mundo fala: você precisa olhar para dentro de si mesmo para você saber o seu propósito. E quando nós olhamos para a Bíblia não nos orienta de acordo a isso. Muito pelo contrário. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o coração, ele fala que o coração do homem é enganoso. Então, se você quer se conhecer e saber o seu propósito, nós precisamos olhar para o Criador. Foi Ele que nos criou com um propósito. Então, para saber a veracidade de uma obra de arte, a gente precisa ir no autor. Amém? Gostaria de refletir um pouquinho sobre o feminismo, como que ele tem nos influenciado. E isso, infelizmente, nós temos visto que tem influenciado até mesmo dentro da igreja. E a gente vem falando: eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo. Nós somos contra os abusos do feminismo, né? Que aí vem manchado por causa do machismo, tudo. Eu não vou entrar em um pouquinho, eu estudei um pouquinho, vi vários podcasts sobre as ondas do feminismo e como que ela influenciou, mas só para vocês terem uma ideia, quem mulher aqui já escutou da sua mãe ou da sua avó que estuda para não depender de homens? Alguém mais? Qual mais? O homem é o cabeça, então vamos para dentro da igreja. Nós já entendemos que nós somos o quê? Auxiliadora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas que nós somos submissas, temos que ser submissas aos nossos maridos. E aí, como que nós falamos dentro da igreja? O homem é o cabeça, mas nós somos o pescoço. Como se nós estivéssemos no controle.
controle. E isso, infelizmente, é uma imagem distorcida daquilo que Deus criou para nós como mulher. Com a queda do homem, deixamos então de refletir a imagem de Deus em sua totalidade, mas não deixamos de ser a imagem do Deus invisível. E a nossa compreensão de auxiliadora se tornou uma expressão de servidão inferior, menor que o homem, como se algo fosse ruim. Quando a gente fala aqui, criarei para você uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E quando você vai olhar o significado, até na humanidade, o significado de auxiliar é como se fosse algo à parte, né? Que você não precisasse. Né? Que o homem está aqui, ele é o cabeça, ele que manda, ele que ordena, e nós vamos, ok. Mas o sentido de auxiliadora, e eu achei esse aqui fantástico. O auxiliadora, no hebraico, ele significa Ezer. E o Ezer é o mesmo nome dado ao próprio Deus quando vai salvar o povo de Israel. Então, se nós formos olhar vamos se falar assim, na hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são Deus, são 3 pessoas, são Deus, e cada um com a sua funcionalidade. Então, quando ele fala aqui que nós, mulheres, somos auxiliadoras, nós refletimos o próprio Deus quando nós nos submetemos àquilo que nós fomos criadas de ser auxiliadoras. O outro termo que ele vai falar aqui, tem 2 versículos que é bem forte, se vocês quiserem ler depois, referente a isso, que é Oséias 13:9 e Salmos 54:4, que ele vai falar justamente: eis que o meu Deus é o meu ajudador, o Senhor a quem sustenta a minha vida. E é a mesma raiz do nome que é dado lá em Gênesis, quando fala que a mulher é auxiliadora. Deus é o Ezer do seu povo, assim como a mulher é auxiliadora do seu marido para refletirmos a glória de Deus. Amém? Nós somos a aliada necessária na missão de refletir Deus, dominar a terra e toda a sua potencialidade e cultivá-la para a glória dele. O segundo adjetivo que nós vemos aqui é ser idônea. Idônea, que se adapta perfeitamente a propósito pelo qual se destina, que está apta e que tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. Ela é uma pessoa competente. Idôneo é aquele considerado moralmente correto, honesto, íntegro. E aqui vemos Deus refletindo os seus atributos novamente. Então, não veja que ser auxiliadora é algo de segunda importância. Carregamos a imagem de Deus em nós. Então, mais uma vez, o Felipe falou semana passada dos atributos, meio que assim, né, encurtido, ele falou os atributos de Deus de um homem, exerceu o seu papel como homem. Aqui nós voltamos novamente. Então, a gente vê que para Deus, homem e mulher são iguais. Nós temos e exercemos função diferentes, mas nós somos iguais. Deus, ele não subjugou a mulher como ser algo pequeno. Não, nós estamos caminhando juntos com o mesmo propósito de glorificar a Deus. Amém? Estão comigo? Sim? Está entendendo ou não? Espero que sim, né? Então, não temos que brigar por essa igualdade absoluta, se o próprio Deus criou o homem e mulher de formas diferentes. Homem e mulher semelhantes a Deus, em seu valor, identidade e na sua singularidade. Um detalhe interessante é que a mulher foi criada do homem, não à sua imagem, e sim
à imagem de Deus. Então, nós derrubamos a teoria de gênero. Deus criou homem e mulher. Não há esses outros adjetivos que nós temos visto por aí, né? O homem foi criado do pó da terra, a mulher da costela, que significa do lado. Aqui encontramos o clímax do capítulo 2. O modo como fomos criados é vital para o nosso entendimento como mulher da nossa natureza. Deus fez a mulher, depois do homem, como sua autoridade, para que tivéssemos a mesma natureza, mas não fosse independente dele, mas fosse para ele. Fomos criadas para completar o homem. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Vemos aqui um vínculo íntimo e permanente. Chamou de varoa, novamente, implica aqui uma autoridade, mas seu significado implica união, igualdade de essência. Estavam nus. Os dois estavam em perfeita harmonia, a qual não havia barreiras. Terminamos, então, o capítulo 2 com essa harmonia. Deus e a criação, Deus e o homem, homem e mulher. E, no fim, Deus descansou. Reinou sobre toda a criação. Ele contemplou tudo o que ele havia feito. Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Que o homem e mulher, quando ela foi criado, nós estávamos em harmonia com Deus. E essa harmonia, então, nós começamos a ser quebrada na história da queda. Capítulo 3. Eu não vou ler agora o capítulo todo, mas eu gostaria que, se vocês tivessem um tempinho, vocês lessem em casa a história da queda. E eu acho que não é novidade para ninguém, né? Que a serpente veio, enganou a mulher, e ela ali foi dilubriada, e então ela foi e deu fruto para o homem, para Adão, e então Adão come do fruto, e então eles percebem que estavam nus. Então a harmonia foi quebrada. A partir do momento que eles desobedeceram. E, na verdade, aqui todo mundo fala que o primeiro pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Não, foi o ego. E se nós olharmos hoje para a nossa humanidade, o que tem acabado com os relacionamentos é o quê? É o ego. Né? Nós casamos para ser feliz. Nós casamos, aí a gente traz uma leitura mais bonitinha e traz para a igreja. Não, a gente casou para fazer o outro feliz. Não, nenhum, nem outro, porque você nunca vai satisfazer o seu cônjuge e vice-versa. Você casou para glorificar a Deus, e Ele tem um propósito no casamento, glorificar a Ele. Amém? Aqui temos, então, o relato da queda do homem. É a sua punição diante do pecado. A intenção da serpente sempre foi a morte espiritual do homem, distorcendo a intenção de Deus para que o homem, que era a imagem de Deus, podia ser como Deus. Por que não? A serpente nega o castigo pelo pecado e glorifica a sua recompensa. A possibilidade de ser igual a Deus em essência é claramente o primeiro pecado do homem. Não é a desobediência, e sim o ego, a arrogância. A harmonia, então, foi quebrada, e então a consequência e a punição pelo pecado acontece. O trabalho, que era então prazeroso, passa a ter um sofrimento. E é tão interessante que, antes de Deus criar a mulher, visto que era bom, que lhe faltava um ser compatível a ele, a mulher, ele colocou o homem para trabalhar. Olha que interessante. O homem trabalhou antes de vir a mulher. Então, erroneamente, como vemos por aí, o trabalho não é a consequência da queda. Pelo contrário, o suor do trabalho, o cansaço e o esforço para conseguir o seu próprio alimento, que é a consequência do pecado. Para a mulher, ele então fala no versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis: aumentarei consideravelmente as dores do parto.
E para quem já passou por isso aí, nós não vamos pular esse comentário, né? Que, tipo assim, a gente chega lá e conversa com Eva, né? Mas, enfim, aumentarei em muitos os seus sofrimentos, com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido e ele o governará. E aí que chega o ápice daqui da nossa conversa. Deus nos subjugou ao nosso marido depois da queda. É uma das consequências do pecado. Por mais que aqui, desde o início da criação, a gente vê uma submissão de ambos a Deus, em amor, aqui presenciamos uma punição de Deus pelo pecado da mulher. A ordem de submeter ao homem. Quando olhamos para a submissão antes da queda, não existe nenhuma ordem de submissão da mulher ao homem. Ainda que esteja implícito, ambos a Deus, essa ordem veio depois da queda. Efésios 5, 21, 22, ele vai falando, sujeita-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. A submissão não implica inferioridade, mas uma diferença funcional, assim como Cristo se submete a Deus em termos funcionais. À medida que a esposa se submete ao marido de forma voluntária, ele se submete ao Senhor. Paulo aqui apresenta um quadro ideal para o casamento. Assim como a igreja se submete a Cristo para o seu próprio benefício, assim sua esposa se submete ao seu marido, pressupondo um relacionamento no qual o marido ama a sua esposa e tem em vista os interesses dela, não seus próprios interesses. O casamento não é feito de submissão unilateral, mas um relacionamento recíproco. Então, tipo assim, eu vou abrir um aspas aqui. O Felipe falou semana passada, mas muitas vezes os homens exigem uma submissão da mulher como se você estivesse subjugando, mas aqui a Bíblia ela é muito clara. Para você ter a submissão da sua esposa, você precisa se submeter a Deus. Então, não exige algo de alguém que você mesmo não está disposto a fazer. Então, ambos têm que se submeter a Deus. Esse é o nosso chamado, ofício, enfim. A submissão é estar debaixo de uma missão. Auxiliar o homem a dominar, cultivar a terra e manifestar a glória de Deus. Nós temos a tendência de falar que a mulher pecou porque o homem não cuidou dela. Eu já escutei isso. Tiramos, então, a nossa responsabilidade pelo nosso pecado e jogamos em cima de outrem. Eu até brinco em casa. Lá em casa, eu até fiz esse comentário aqui, que muitas vezes eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, e acontecem as coisas lá em casa e não foi ninguém. Como que foi? Não foi a Luísa, não foi o André. Isso aí a gente joga para o pai também, né? Porque eu tô pai. Mas... né? Mas nós precisamos entender que nós temos a nossa responsabilidade e nós precisamos assumir nossos erros e assumir. E quanto mais nós olharmos para nós mesmos, nós vamos nos afogar no nosso ego e a gente sempre vai achar que nós temos razão. Então, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, do nosso ego, para que qualquer relacionamento, e principalmente o nosso relacionamento com Deus, aconteça. Se eu não reconhecer o meu pecado, Deus ele não tem como trabalhar em mim. Se eu não tiver um relacionamento, eu e o Marcelo fazemos 21 anos de casado esse ano. Então, assim, são 21 anos, 2 pessoas completamente diferentes, 2 pessoas pecadoras que vivem dentro do mesmo lugar e fazer um casamento acontecer. Então, nós precisamos abrir mão, tanto eu quanto ele. Precisa abrir mão da minha vontade, do meu ego, para então a gente possa refletir Deus e glorificar a Deus.
O pecado entrou no mundo através da mulher. Vou voltar aqui um pouquinho. Percebemos então que depois do juramento de Deus, Adão dá nome à mulher, que aparece pela primeira vez no final do capítulo 3. Ela então é chamada de Eva, que em hebraico significa avá, que significa vida. Isso mostra que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, mas depois a gente vê que a redenção também viria dela. Isso mostra a importância que Deus dá à mulher. Ele poderia ter banido a mulher em definitivo, mas não. Deus incluiu a mulher em toda a sua jornada de redenção. A mulher estava presente no nascimento. Elas foram as últimas a sair do momento da sua crucificação e as primeiras a anunciar a sua ressurreição. Mostrando, então, um início glorioso, um meio redimido e um final esperançoso. Então, tipo assim, nós fomos responsáveis pelo pecado. Assim como o homem teve a sua responsabilidade porque ele também desobedeceu a Deus. Mas Deus, ele sempre tem um plano para nós, de nós vivermos, de nós glorificarmos a Ele. E o propósito dele sempre foi nos resgatar para que nós voltássemos a refletir a imagem e semelhança dele, que a qual hoje nós vemos que está deturpada. Caminhando para o final, para melhor entendimento de quem nós somos. Comece de você e viva para o propósito pelo qual você foi criada. Glorifique a Deus. Entenda que o mandato de dominar também foi dado a nós. Reflita verdadeiramente Deus nas áreas de sua vida e dos seus relacionamentos. É tão interessante que a gente sempre tende a olhar para o outro. E nós precisamos olhar para Deus. E quanto mais nós nos buscamos conhecer a palavra, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ver a nossa debilidade e a nossa fraqueza. De falar a verdade, se submeter é difícil. Eu tenho um temperamento, assim, difícil. Eu sou colérica, sou sanguínea e, assim, Deus foi muito bondoso para comigo quando me deu o Marcelo como meu esposo. E quando ele fala, Letícia, não, eu engulo e falo, Deus, Senhor, tu sabes, né? Mas não é difícil se submeter. Sabe por quê que não é difícil de se submeter? Porque eu quero ter razão. Eu quero que a minha vontade prevaleça. Eu não quero que sejam apontados os meus erros. Eu não quero que mostre a minha fraqueza. E para isso, eu preciso me humilhar. E muitas vezes voltar e pedir perdão. E não é fácil. Se eu não me apegar a Cristo, eu nunca vou refletir e viver na plenitude daquilo que Ele me criou. A sabedoria vem de conhecer a Deus e tomar atitudes coerentes conforme a palavra. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a destrói. Quem você tem sido na sua casa? Você tem sido uma mulher sábia que está trazendo a sabedoria de Deus para edificar o seu lar, para que juntos a gente cumpra o propósito pelo qual nós somos criadas. Às vezes, eu falo isso muito por mim, muito, que quantas vezes a gente reclama, não faz isso, não fez aquilo, não sei o quê, A Mari até mandou, essa semana a gente até comentou no GP, que a mulher, depois de falar 10 milhões de palavras, eu vou ficar calada mesmo. Eu me vi nesse post, gente, fala sério. Eu não quero mais conversar, depois de ter falado 500 anos. Mas nós precisamos conhecer Deus para que algo seja transformado na nossa casa.
Voltemos ao autor. Aqui eu não estou falando que você não possa contar com a ajuda de uma pessoa madura na fé para lhe aconselhar e lhe direcionar de acordo com os princípios bíblicos. Mas busque a Deus a ponto que o seu marido precise chegar até Deus para que ele te encontre. Busque a Deus. Se você orasse pelo seu marido, o tanto que você reclama e murmura, talvez algo já tinha mudado na sua casa. Então, se submeta a Deus, que então a nossa submissão ao nosso marido será mais leve. E muitas vezes a gente não se submete porque a gente acha que ele ainda não está pronto. Você já se olhou no espelho e já viu se você está pronta? Então comece de você. Busque a presença de Deus para dentro da sua casa, para que você santifique o seu lar. E que o fruto do Espírito esteja latente em nossas vidas, que possamos carregar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu falo que, tipo assim, como eu falei, né? Eu tenho um temperamento muito forte. E muitas vezes quando eu vejo, eu já falei aquilo que eu não gostaria de ter falado. E quantas vezes o Marcelo me corrigiu e falou assim, Letícia, coloque amor nas suas palavras. Não que o que você está falando é errado. Mas muitas vezes no intuito de falar e de ver que as coisas não estão acontecendo, nós não colocamos amor. E isso eu falo que a gente acontece muitas vezes é dentro da nossa casa, porque nós temos intimidade. Às vezes com a pessoa que está aqui do seu lado, a pessoa faz uma coisa, você respira 500 vezes. Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar amor para falar com os nossos maridos? E de falar com os nossos filhos. Precisamos ser mais amáveis no nosso falar, mansidão, domínio próprio. Eu tinha uma discipuladora, eu acho que foi uma das minhas primeiras discipuladoras. Ela falava assim, se você não tem nada para falar e se você está irritada, enche a sua boca de água. Se você não consegue controlar a sua língua. Quantas vezes nós precisamos encher a nossa boquinha de água para a gente ficar um pouquinho calado? Que possamos carregar a presença de Deus de forma que possamos transformar todo o ambiente que estejamos e então santificar os nossos lares. Nós vamos estar ministrando novamente a música que nós cantamos no início. E eu queria mesmo que você fechasse os seus olhos. Tanto você como homem, tanto você como mulher. Por causa da queda, por causa do pecado, nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus nos criou de manifestar a glória de Deus. E nós precisamos voltar ao Criador. Nós possamos voltar. Só que para isso, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer o tanto quanto eu tenho falhado. E nós precisamos nos prostrar diante dele. Salmo 139, ele fala, ele sonda o nosso interior. Às vezes o que você está precisando realmente, Deus, eu não tenho força. Eu sei que eu preciso me submeter dia após dia, e eu tenho escutado que eu preciso trazer a presença de Deus, mas eu não tenho força. Ninguém precisa ouvir a sua oração.
mas Deus, Ele conhece. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória em céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão Me guia. Eu sei, me amas. Sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, Sua glória em céu desceu, nada irá me separar. prostro-me Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória em céu encheu, nada irá me separar. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Fica de pé, gente, no seu lugar. Enquanto os meninos continuam, prostro-me diante da cruz, pelo sangue de Jesus. Romanos fala que não há quem busque a Deus. Se você está aqui hoje, é porque Ele te atraiu. Se você está aqui hoje, é porque Ele te escolheu. E o maior desejo dele é que nós voltemos ao início da qual nós fomos criados. Vamos cantar a última vez? Prostro-me diante da cruz, Vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu venceu, nada irá me separar. Deus, nós te louvamos, Pai. E queremos mesmo, Senhor, nos prostrar diante do Senhor. Reconhecer, ó Pai, o quanto nós dependemos do Senhor, Pai. Não há nada mais do que nos resta a não ser nos prostrar e nos render diante do Senhor, Pai. Se nós olharmos para a nossa humanidade, nós sabemos que dia após dia nós estaremos longe do Senhor. Mas o que nós queremos mesmo que o Senhor venha, Senhor, com a Tua presença sobre nós. Para que nós voltemos, ó Pai, a refletir a imagem e semelhança do Senhor. E que isso comece, Senhor, dentro de nós. Que comece, que vai dentro da nossa casa, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Até que todos vejam e conheçam quem é o Senhor através das nossas vidas, Pai.
Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós nos rebelamos contra o Senhor, Pai, e não nos submetemos, nós não amamos, não temos facilidade de perdoar. Deus, que antes mesmo que nós abrimos a nossa boca para murmurar, que nós possamos entoar louvores a Ti e reconhecer a soberania do Senhor, reconhecer, ó Pai, o favor do Senhor sobre nós, que se nós estamos aqui, foi porque o Senhor rasgou o véu e nos aproximou novamente de Cristo, do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando no nosso coração. Fazemos, Senhor, que nós como mulheres, ó Pai, possamos mesmo assumir o nosso papel. Que nós possamos ser, ó Pai, essa mulher auxiliadora, essa mulher sábia que traz a presença do Senhor para os nossos lares. Deus, que nós possamos mesmo, Senhor, ser uma mulher idônea, Pai. Que entenda, Senhor, o nosso papel, que entenda o propósito pelo qual nós fomos criados, ó Pai. E que nós possamos ajudar o nosso marido a nós cumprirmos o propósito de glorificar o Senhor, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, ó Pai, a Tua graça. Derrama, Senhor, sobre nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus.